muito importante, né, como dizia, esse espaço reservado para a gente, e muito importante, antes de qualquer outro adentrar aqui na conversação, é dizer de que com todos os males, com todas as deficiências, com tudo aquilo que a gente tem que melhorar no Sistema Único de Saúde, ele ainda é referência, ele ainda é extremamente necessário, ele ainda é vital para todas essas populações que você falou e para outras ainda, né? Para quem mais necessita do Estado perto do trabalhador, perto das pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de plano de saúde, nenhum tipo daquilo que muito recentemente aqui começou a tentar se fazer, ou seja, desmantelar esse sistema, acabar com ele, minguar para que a iniciativa privada tomasse conta. Então, esse não é o caminho, a defesa do SUS, como disse, com todos os seus problemas, ainda é um sistema único de saúde dos melhores do mundo, né? Países aí que se espelham em ter essa possibilidade e a gente, evidente, precisa defendê-lo e precisa melhorar a sua atuação. E nesse sentido, né, de que saúde é um direito de todos e o dever do Estado, nós, com toda certeza, podemos nos incluir nos excluídos, nessa população que foi colocada aqui de indígenas, de quilombolas, de população abaixo da linha da pobreza. Por mais que as condições econômicas de todos esses trabalhadores elas não estejam nessa linha, o seu atendimento e o seu acesso a esse trabalho está na mesma, tá no mesmo patamar daqueles que se sentem abandonados pelo Estado, exatamente pela condição de não estar, principalmente no seu domicílio. Tá? Hoje é visita em casa. Muitos e muitos dos companheiros nossos do Rio Grande do Sul trabalham fora do Estado. É uma grande gama de que visita em casa. E aí você falava antes, né? É num sábado, é num domingo, ou mesmo que seja numa segunda, terça, quarta-feira, é o pouco espaço de tempo que tem para estar no convívio da família. É o pouco espaço que tem para ver como é que está, não a sua situação, mas a situação dos seus que o circundam. Então, é imprescindível, né? E daí a gente não pode tratar os diferentes de forma igual. E é esse o meio que a gente tem que vir buscar, porque todas as condições da estrada de uma jornada de trabalho, mesmo que exista uma lei recentemente decretada de inconstitucionalidade no STF, dizendo de que é obrigatório a parada do condutor do automóvel por 11 horas ininterruptas, dentro de uma jornada de 24 horas, isso não é o que reflete na estrada. Isso, se adotar uma fiscalização mais forte, mais abrangente, vai ver de que mais que 90% dos trabalhadores da rodovia não cumprem essa jornada. E não cumprem aí por várias situações, desde a situação econômica, desde o arroxo que precisa mandar trabalhar lá, e mesmo pelas condições de onde ficar 11 horas prisioneiro no seu veículo. Se torna um cárcere privado por 11 horas consecutivas, em situações de risco, que não existe um local adequado para um banho, para uma higiene, para uma alimentação. Quer dizer, a estrutura viária do país não dá conta do que é o ideal da lei. É o ideal, sim, né? Mas para isso, acompanhar, nós temos que discutir ponto de parada e principalmente remuneração. Se não remunera, não há como colocar esse trabalhador esse tempo exposto de parada, né? No caso aí. Avançando ainda mais, né? A questão da periculosidade da profissão, da insalubridade, da insegurança, da rentabilidade baixa de todos que já falei, né? Seja ele seletista, seja ele trabalhador autônomo, inclusive até a baixa remuneração das pequenas empresas de transporte. Isso
também normalmente não é dito, a gente fala muito do seletista, que é nosso papel, e do autônomo, que é nosso papel, mas as empresas equiparadas, os autônomos, as pequenas empresas passam pelas mesmas dificuldades. Os grandes monopólios do transporte, como tudo, né, na cadeia aí, é de quem detém, as grandes transportadoras, esses macrosistemas aí que nos levam. Porém, né, voltando para a questão da atenção à saúde básica, não há forma, até o presente momento, de que tenha acesso a isso, né? E conversava antes com o seu Mário aí, a proposição daí, né, esse espaço aqui para proposição, é de que, em alguma norma do Ministério da Saúde, seja tornado prioridade nos atendimentos, os profissionais do volante, aí, categoria C, D e E, que estejam fora do seu domicílio 50 quilômetros. Passa a ter a condição de ter um atendimento diferenciado, porque em 365 dias do ano, com certeza 280 está fora. 280 não vai fazer esse movimento. E para que isso possa ser um movimento contínuo e que independa de onde esteja, porque acho que é isso que a gente tem que buscar, independa dos 50 quilômetros. O que a gente pensa aqui, no grupo que a gente formou para discussão para vir aqui, a gente imagina que tenha que ter uma estrutura física que ela já existe. Já existem as praças das rodovias de pedágios concessionárias, já existem as polícias rodoviárias federais, as polícias rodoviárias estaduais, inúmeros SEST, SENAT, e aqui parece que há representante do SEST, SENAT que está aqui. Acho que o SEST, SENAT tem que deixar de querer fazer estatística para apresentar para o Tribunal de Contas da União no final do ano. Tantos atendimentos, números, para condicionar os valores que é recebido por ele. Porque, do ponto de vista de atendimento a caminhoneiro, atendimento à nossa população, nós só somos um número no SESC-SENAT, e um número muito mal definido, inclusive, porque desses 3 milhões de trabalhadores, se nós formos apontar, não chegamos a 500 mil de atendimento desta massa que sustenta o SESC-SENAT. A contribuição de 0,5% de cada frete que a gente carrega diariamente está na conta do SESC-SENAT. Nós somos os maiores colaboradores para isso e os menores usuários. Essa crítica pontual precisa ser feita, porque tem representantes daqui, a gente precisa também mudar essa situação com relação ao SESC-SENAT, que é parceiro que vem no Ministério da Saúde, com recursos elencos que devem voltar para o destinatário que somos nós dentro da rodovia. Os postos de saúde, 3 minutos, postos de saúde também, né, nessa organização, e os PPDs, que tem uma discussão dentro da agência, que pode ser o Ministério da Saúde, que a gente vá. Para cima disso, evidentemente, que os estados, né, convênio com os estados, com os municípios, né, com suas secretarias de saúde, e isso tudo vinculado com o Ministério da Saúde, né, o grande centralizador disso. Para que isso? Para que se eu não vou no meu ponto, no meu posto de saúde do meu bairro, porque eu não estou, em qualquer lugar desses que eu for atendido, tenha aquilo que é meu diagnóstico, e que ele circule numa rede de informações que seja possível, inclusive, retornar lá no meu bairro, lá no meu município, quando eu tiver, que lá em Manaus detectaram que a minha glicose estava acima, que o meu batimento cardíaco não era o que estava, né? Essa informação circule para dentro disso, né? Não vejo que seja. Claro, todo começo é difícil de fazer, mas as estruturas estão montadas, né? Acho que a gente precisa fazer com que elas se conversem, com que elas se dialoguem aí, para que a gente tenha, primeiro, então, um atendimento mesmo, esses pontos se façam e circule essa informação e outras que poderão ser crescidas dentro do sistema. Sou Nelson Júnior, sou diretor da Federação dos Caminhoneiros do Estado do Rio de Janeiro. E seguindo a mesma linha do companheiro Litt, né, a nossa categoria é uma massa muito grande e vivemos nas estradas, né? Como o companheiro disse, praticamente aí 280 dias estamos totalmente fora de nossos domicílios, longe de tudo.
passam aí 60, 30, chegam em casa 3 dias. Esse não é um tempo suficiente para que ele possa fazer seus exames, possa ver as suas condições de saúde. É muito pouco, muito pouco. E o SUS, né, independente de tudo, nós ainda temos que agradecer por termos o SUS, mas não conseguimos esse atendimento por questões de ter que marcação. O caminhoneiro não pode ficar parado. Se marcar para uma semana, ele já vai estar em viagem, vai perder essa consulta, vai perder, não tem como fazer esses exames. Então, haveria de ter uma interligação, como o companheiro Litt disse, para onde ele estiver, ter, ser interligado para ele estar podendo fazer esses exames. Eu vou um pouco além, as companheiras, as mulheres, né, que são exames mais complexos que as mulheres precisam fazer, preventivos, mamografias. Como essas caminhoneiras vão conseguir fazer uns exames desses, se vivem nas estradas? Então, hoje a saúde do caminhoneiro na estrada ela é muito precária. Semana passada nós perdemos um amigo no, estava no Rio Grande do Norte. O caminhão dele está lá até hoje. Nós fizemos uma vaquinha, conseguimos fazer o translado do corpo, né? Mas o caminhão dele estão agora fazendo outra vaquinha para que possa trazer o caminhão dele lá do Rio Grande do Norte para Volta Redonda. Ele se acometeu de uma doença lá e faleceu, né? Também por falta de atendimento, porque não teve um tratamento adequado. E isso dificulta, tudo isso dificulta a vida do caminhoneiro. Nós poderíamos, não sei, um teleatendimento, eu acho que hoje, né, um teleatendimento para o caminhoneiro, para ter uma primeira consulta, eu acho que seria muito viável. Como o nosso amigo Litt disse, hoje o SEST Senat a maioria deles está fora de rota do caminhoneiro. Eu vou falar, por exemplo, os do Rio de Janeiro. Barra Mansa está dentro da cidade. Não tem estacionamento. Como o cara vai sair da rodovia Presidente Dutra e descer no SEST Senat, em Barra Mansa, se não tem estacionamento, mal tem estacionamento para automóvel? Ele vai parar o caminhão dele, a carreta dele, onde? Né? Impaciência. Paciência está na Avenida Cesário de Mello, uma avenida de grande movimento. Como vai parar uma carreta lá? Em Deodoro, está fora da. Aqui está a Avenida Brasil e tem que sair da Avenida Brasil e acessar o bairro. É inviável. Como o Litt disse, nós contribuímos e não temos como usar. Tem gente que usa, até conversei com um companheiro. Tem pessoal do transporte rodoviário, coletivo, eles têm acesso, pois eles têm facilidade de horários. Oh, se eu estou trabalhando à noite, eu vou lá durante o dia. Se eu estou na manhã, eu consigo acessar à tarde. Então, eles têm como fazer isso. O caminhoneiro não tem. O caminhoneiro, o pouco tempo que ele tem para estar com a família, né, é muito reduzido. Chega, é o sábado e domingo, no domingo à noite tem que estar saindo, na segunda-feira também, né, tem que estar saindo para viajar. É difícil. Os PPDs aí, que são poucos, que no governo passado foi colocado lá em cima, né? PPDs, vão sair, tá? As rodovias que tem concessão, eu acho que poucos aí que conseguiram o PPD. A rodovia Presidente Dutra, como o Litt disse, mal os postos não acomodam a quantidade de caminhões, não tem um PPD da concessão, os postos não acomodam, os caminhoneiros têm que rodar, não tem o tempo de descanso, e com isso vai só acarretando na saúde, má alimentação,
O cara não consegue saber sobre a pressão dele arterial. Isso deveria ter nos postos da PRF, deveria ter o SUS poderia uma parceria, colocar ali um pronto atendimento, que seria fácil, que a gente sabe, ali, eu vou falar de onde a gente vive, na rodovia Presidente Dutra, quantos postos tem ali, seria fácil de acesso para o caminhoneiro, né? Para ter essa acessibilidade, medir glicose, algumas coisas mais fáceis, né? Para ter esse acesso. E a questão das mulheres, hoje isso me preocupa muito, porque as mulheres têm aumentado muito na profissão. Eu até louvo a isso e parabenizo as mulheres de ter essa vontade, essa garra, que muitos homens estão desistindo e as mulheres estão chegando, entrando na profissão, né? Mulheres guerreiras, tá nas estradas, que hoje estão muito perigosas, e estão aí. Mas eu me preocupo muito com a saúde, porque a saúde da mulher é bem mais complexa do que a do homem. E aí? E como se fazer com isso? A questão que o seu Mário levantou sobre os cartões lá, né? Eu acho que isso seria uma situação fácil. Esses cartões que quase não foram usados, o caminhoneiro, hoje nós temos a carteirinha da NTT. Eu acho que nessa carteirinha da NTT poderia ter alguma coisa ali para que comprove ele ser um autônomo, para poder, dentro do certificado, ele não precisava ter uma outra carteirinha do SUS, é ali dentro do próprio certificado da carteirinha nossa que nós temos ali, da NTT, como TAC, poderia ter alguma coisa para que o caminhoneiro tenha prioridade, para ele se apresentar no sistema do SUS. Ó, eu sou caminhoneiro, e está aqui. Está aqui. Então, ele tem uma prioridade. Nós não queremos passar na frente de ninguém. Nós só estamos vendo aqui, discutindo, né, essa precariedade que nós temos e a dificuldade de acesso. E eu acho que isso seria uma forma fácil de acessar e de comprovar, né, através do nosso certificado. E eu acho que isso, entre uma interligação entre a NTT e o SUS, eu acho que seria eu acho que de grande valia e acessibilidade para nós. E eu agradeço aqui a sua grande oportunidade, tá? E agradeço a todos os presentes. E eu acho que daqui vai sair grandes ideias e grandes proposições para que seja melhor, para que consigamos melhorias para a vida e a saúde do caminhoneiro, porque isso afeta em muitas coisas. Está aqui o nosso companheiro da PRF, ele pode e tem, né, as estatísticas de acidente. Um caminhoneiro que chega a infartar no volante, ele pode causar grandes estragos, né? E com o preventivo da saúde, a gente consegue prevenir, né, e diminuir muitos acidentes aí, tá? Eu sou Lúcia Castro, né? Sou mulher de família e caminhoneira. E quando me chamam de Maria Lúcia, eu acho assim até muito engraçado, porque Maria Lúcia Quirino de Castro é o nome da minha mãe, e meu pai, dentro desse processo da estrada, não tinha como essa coisa do registro no meu nascimento. Ele falou: foi Maria Lúcia mesmo o nome da sua mãe? Era para vir um menino, não veio. Então foi Maria Lúcia Quirino de Castro e fica. Então, assim, eu sou Lúcia Castro, né? Sou da cidade de Campinas, sou uma mulher, sou caminhoneira e com duras dificuldades de me manter como uma mulher caminhoneira na estrada. Eu quero aqui cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, quero cumprimentar minha companheira Tamir, de grande luta do movimento negro, do movimento de mulheres, movimento de saúde, e cumprimentar aqui o meu companheiro da cidade de Campinas, que é o Pedro Toninho, defensor do SUS,
né, que é um guerreiro dentro do processo da cidade, e é entender o que que a gente faz aqui hoje, né? É entender que os caminhoneiros são os defensores do SUS, mas o SUS também precisa defender todos os caminhoneiros. E como vai fazer esse processo de defesa e como essa possibilidade consegue chegar a todos nós? Entender quais são as famílias de caminhoneiros. A gente vê que a população, a maioria dos caminhoneiros são homens, mas quando acomete-se de algum acidente, de acidente vascular, AVC, quem assume esse caminhão para continuar a renda da família, ou é o jovem que está lá na casa, ou é a mulher. Então, como que a gente pensa essa população dos caminhoneiros autônomos que, quando não consegue se acessar à saúde, quando não consegue fazer a preventiva do seu espaço de cuidados, quando não consegue ver como está a sua PA, como está seu processo de diabetes, como está a sua questão de glicemia, o que, que vai acontecer com esse caminhoneiro na estrada, com todos os percalços que os companheiros aqui já elencaram? A gente vai estar tendo aí a perda baixa da vida desses companheiros. E como que a gente consegue colocar essa população mais rápido dentro desse sistema de saúde? Como que a gente consegue trazer com que a população viária aí dos caminhoneiros e caminhoneiras dentro desse processo da estrada consiga fazer o cuidado de todos que estão? Porque o caminhoneiro que está trabalhando para a empresa, ele tem um tempo para trabalhar, ele troca de carga troca de caminhão com o outro funcionário, e quando acomete-se a perda da vida daquele caminhoneiro, a empresa substitui por um número, por uma matrícula, e coloca outro funcionário lá. A vida dos caminhoneiros autônomos, não estou dizendo que uma vida é superior à outra, mas é entender que quem é a responsabilidade. Que nem no caso do companheiro que precisava de fazer uma vaquinha para trazer o corpo e depois o caminhão, como que fica a situação dos caminhoneiros que sofrem algum acidente vascular, alguma questão? Um exemplo que eu dou num processo que aconteceu comigo. Desde 2010, eu vinha tentando resolver uma questão de saúde, que era a questão de hemorragias e miomas, né? E não, estando na estrada, você não consegue dar a continuidade do seu tratamento de saúde. Eu estava com carga, indo para Belém, no meio do caminho, me param, né? Eu paro, porque a gente acaba não percebendo de tanta medicação que a gente toma por causa da cólica, né, das cólicas menstruais, para continuar dar seguimento na estrada, batendo marcha, nossa alavanca, eu não percebi que eu já estava tendo hemorragia no caminhão. Quando eu saí para ir no banheiro, eu vi que eu estava toda ensanguentada, aí fui, troquei de roupa, fiz todo o preparo e tentei continuar dar prosseguimento na viagem. Não consegui realizar essa viagem até o final. O caminhão teve que ficar parado. Eu vim às pressas para a cidade de Campinas, né? Eu tive que fazer todo um procedimento. Foi feita a retirada do útero e não conseguia depois fazer a condição do preventivo, pós-cirúrgico. Você não conseguindo fazer pós-cirúrgico, você vai adquirindo outras doenças dentro desse processo. Por quê? Porque o SUS, por exemplo, que é o que a gente defende, não consegue me atender em Brasília, não consegue me atender em Goiânia, não consegue me atender no Rio de Janeiro. Eu sou obrigada a ser atendida dentro daquele espaço que eu fiz o processo da cirurgia eletiva, do que aconteceu. Então, isso inviabiliza com que a gente consiga estar dentro do processo. Eu acho que assim, a gente é um dos maiores campeões de vacinação na sociedade. A gente comunica, o Brasil, a gente comunica inúmeros pontos do processo de saúde. Como que a gente, foram elencadas aqui ideias de como a gente poderia, até preso pela nossa própria NTT ou outros espaços, a ser, por exemplo, o companheiro estava me colocando na questão da vacinação da dengue. Como que a gente consegue estar dentro desse processo da priorização, dentro desse espaço? Porque a gente transporta
corta de eixo a eixo essa cidade, e aí para a gente, por exemplo, se imunizar, vai ser só lá dentro desse espaço, da onde a gente tem o nosso domicílio, a nossa questão. Eu teria que estar em Campinas para fazer algumas imunizações. Então, eu acho que assim, é pensar que as imunizações, as vacinações, têm que estar num processo de prioridade para a população que cortam as ruas, os transportes caminhoneiros e outros espaços. É entender que, por exemplo, esse processo da retirada do útero que eu tive que fazer, essa esterectomia que foi de urgência, ela me impossibilitou de, por exemplo, continuar como caminhoneira em todos os espaços. Eu, por exemplo, estou como caminhoneira, só que aí são doenças que aparecem que eu tenho que falar, ó, tem que virar para o meu primo ou para o meu irmão, toca o caminhão, porque essa semana eu não vou conseguir dar conta. E aí, assim, se você não consegue dar conta do seu dia de trabalho, você não consegue pagar seus boletos, né? E não pagar boleto é uma coisa das mais complicadoras que a gente tem. Quando a gente pensa nas famílias de caminhoneiros, hoje, por exemplo, os caminhões, eles são bem diferentes dos caminhões secões que a gente tinha, onde a mulherada não ia, que é os feminês, os caixas duras, caixas secas. Hoje, caminhão é uma delícia para a gente ir para todo lado, qualquer pessoa pega e dirige. A mulherada, quando vem para o caminhão, ela vem com a responsabilidade, com o cuidado de cuidar de todos os que estão ao entorno. A juventude que vem para o caminhão hoje, a molecada que tem assumido os volantes, infelizmente vem causando inúmeros transtornos, né, até mesmo na saúde mental da população, da forma que conduz o seu veículo, que a gente não consegue, por exemplo, conscientizar que o caminhão ele é uma arma. E a gente não consegue, por exemplo, tirar dessa juventude que tem tocado aí os caminhões, as carretonas, que é bater alavanca e esquecer que é buscar força reduzida e deixar o caminhão correr solto. Então, sabe, são conscientizações que o processo na questão da saúde, ele tem que estar envolvido em todas as áreas. E aí, por exemplo, o caminhoneiro não consegue vivenciar e fazer um tratamento da saúde bucal. Um tratamento de canal, hoje, você precisa estar numa demanda, 3 minutos, você precisa estar numa demanda que é dentro da sua cidade. Hoje, a gente tem inúmeros tratamentos que representam a saúde bucal, como implante, como outro tipo de prótese, que os caminhoneiros, mesmo conseguindo trabalhar, tendo grana, não conseguem realizar e fazer, porque a gente não tem uma saúde que comunica o Brasil inteiro. Então, quando a gente vai levantar os números e apresentar dados de vacinação, dados de quantos homens atendemos, quantas mulheres atendemos, a juventude, eu acho que esses dados eles estão totalmente falhos porque não conseguem colocar a gente, não conseguem representar, enumerar, mensurar o número de nós que estamos no processo da rodovia. Então, deixo essas questões das contribuições nesse sentido e entender que quando a gente fala da mulher, né, caminhoneira, a gente, com todas as dificuldades nas estradas, a gente tem sido maioria. Tá gostoso bater alavanca. Tem alguns homens que não querem que a gente faça isso, fala que ali não é local para nós. Tem algumas empresas que ainda trancam o banheiro feminino, então você vem na estrada apertada, tá? A hora que você vai chegar para correr para o banheiro, você tem que ir em algum posto, buscar a tua chave para que você possa usar o banheiro feminino. Então, assim, tem algumas coisas que ficou muito falocêntrica na hora de dialogar e discutir que a categoria dos caminhoneiros e caminhoneiras é uma categoria para as mulheres, sim. Nós temos a carteira D, E, C, especialização, transportamos a nossa carreta e a gente quer ter saúde mental quando a gente estaciona o nosso caminhão e poder ir no banheiro em paz. Bom dia a todos. Saudando meu amigo Lite, saudando os homens, a nossa amiga Lúcia, a todas as mulheres. Na verdade, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, o SUS pela iniciativa
e dizer que o governo, ele estuda o SUS de uma forma ampla e para todos. Mas a realidade não é bem essa, que a gente participa de um fórum desse, porque quando você chega lá na ponta, principalmente na cidade de interior, a politicagem toma conta e não deixa que o trabalho seja feito da forma que é estudado e é programado aqui em um fórum como esse. Tem cidade do interior que o atendimento do SUS é feito pelo título de eleitor, pelo candidato que você vota e quem é que você apoia. Isso é a pura verdade. Isso na cidade, para os moradores, para os habitantes da maioria das cidades do interior do Brasil. Eu falo que eu moro numa cidade de 34 mil habitantes e funciona mais ou menos dessa forma. E como caminhoneiro, pior ainda, porque aí é que o atendimento fica mais precário, o atendimento fica deficiente e deficitário quando você é de fora e chega numa cidade dessa, e você não tem a oportunidade de ser atendido da forma que você realmente merece e precisa ser atendido. Então é muito difícil para quem está aqui, para quem está no fórum, para quem está numa cidade grande que não tem a mesma necessidade, na mesma urgência que tem lá numa cidade pequena, onde não tem um leito de UTI, onde você não tem hospitais especializados, hospitais que possam atender determinadas situações, principalmente na nossa categoria, na questão dos acidentes. Eu moro numa cidade onde na BR-324, onde quase todos os dias acontece acidentes automotivos, envolvendo motos com caminhões, carros com caminhões, e eu observo, porque quase sempre o pessoal me liga para poder ir ao hospital, para socorrer, para procurar a família de alguém, de algum caminhoneiro que está doente, precisando de uma ajuda. E a gente tem que correr para fazer isso. Então é muito difícil. A saúde do caminhoneiro hoje, ela é super debilitada. Diabetes, obesidade, apneia do sono. Posso falar porque eu cheguei 1 hora da manhã. Inclusive, se eu tivesse vindo de caminhão, eu tinha que tomar 2 Arbitrios para poder estar aqui hoje. É brincadeira, que eu não tomo. Mas é só mesmo para alertar o pessoal da PRF. Então, é, é é uma situação que a gente já está acostumado a viver. A gente está acostumado a passar por isso. E hoje, um estudo desse aqui, feito pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, é muito importante, como o nosso amigo Lite falou. A gente não tinha oportunidade e agora a gente está tendo. E a gente precisa levar para vocês o que é que a gente passa. Eu, por exemplo, tenho uma cirurgia de hérnia para fazer, que tem 6 anos, mas eu nunca parei para fazer, porque eu não tenho condição de parar. Porque eu acho também que está faltando aqui o pessoal do INSS. Temos 3 ou 4 amigos na minha cidade que faleceram há pouco tempo, que se não fosse o nosso plano de saúde X dos grupos de caminhoneiro, eles teriam, como faleceram, mas teriam passado fomes, além de não ter assistência nenhuma durante o seu período de tratamento, mas a maioria com câncer não sobreviveram nenhum. E a gente sempre fazendo piques dentro dos grupos para poder fazer exames, para poder alugar carros para levar para Salvador, Feira de Santana, que são as cidades mais próximas. E essa é a realidade de todos os caminhoneiros do Brasil. A gente passa por muitas dificuldades, a gente não tem condição nenhuma de parar para fazer um tratamento. Se eu parar para fazer minha cirurgia de hérnia hoje, eu preciso de 90 dias, o mínimo, para voltar a dirigir um caminhão. Só que o INSS passa 6 meses para me ouvir, para depois marcar uma perícia. Aí eu já morri de fome, meus filhos já morreram, já acabou tudo. Então nós temos hoje muita dificuldade, principalmente por parte do INSS. O estresse hoje que é causado e provocado nas estradas é muito grande, muito grande. Eu acho que todas essas doenças que englobam, que pega a categoria hoje, é provocada pelo estresse, pela solidão, você dormir dentro da cabine. Às vezes para no pátio de posto, como aconteceu já comigo. Para 2 horas da manhã com sono e o segurança vir me mandar sair. E isso aí deixa a categoria fragilizada. Hoje eu não quero que meu filho, de forma nenhuma, seja caminhoneiro.
e graças a Deus estão todos estudando para nenhum pegar um volante. E vai ser um grande problema do Brasil no futuro breve. Nós não vamos ter profissionais das estradas para poder estar se arriscando. A Polícia Rodoviária Federal, que foi parceira nossa muito na pandemia e sempre foram, hoje está sendo um transtorno para a categoria. Transtorno, quando a gente vê uma viatura, a gente corre tudo com medo, a gente para debaixo de um pé de árvore até a viatura sair para a gente passar, porque nesses últimos 4 anos do ex-governo Bolsonaro, a perseguição foi implacável em cima da categoria. Apesar da categoria 90% apoiar, foi implacável. Lá na Bahia ninguém podia rodar a hora nenhuma, porque a cada 10 quilômetros tinha uma viatura da PRF parando caminhões e multando e levando para pátio, foi um absurdo. Isso deixa a gente doente. A gente fica doente psicologicamente, que a gente não tem condição de reagir depois. Porque eu acho que a nossa questão psicológica, vocês que entendem bem de saúde sabem que adoece nosso corpo inteiro. Quando a gente não está bem psicologicamente, a nossa mente, ela adoece todo mundo. Então, fica aqui. Eu acho que essa dica de elite e nossa, que já discutimos, de um cartão de prioridade, é muito importante para a gente, até mesmo porque quando você está doente fora, você não é visto como cidadão, porque seu título de eleitor não é daquela região, não é daquela cidade. E como eu falei, o SUS nas cidades é visto pelo título de eleitor, não é visto como cidadão brasileiro que precisa de um atendimento. E se a gente não tiver essa prioridade na saúde, da forma que está debilitada, da forma que a categoria está doente, a categoria hoje está doente. E a gente precisa, sim, da força maior do Estado, da força maior, que todos se juntem para poder resolver. Porque se a gente, dessa geração nossa aqui, que está saindo, que daqui a um dia a gente sai das estradas, não está tendo renovação para poder levar o alimento que vocês precisam no dia a dia. Então, fica a dica. É bom que estude bem essa situação, mas seria muito importante que o INSS estivesse aqui, porque eu sei que depende do Congresso, sei que depende do governo, mas um caminhoneiro trabalhar até os 65 anos de idade é o maior crime que pode existir em um país. Que eu tenho 52, e tenho certeza que eu não vou aguentar até 65 para poder aposentar na estrada, da forma que a gente trabalha. Quero agradecer a todos vocês, pedir desculpa, às vezes, até pela emoção, né, que a gente fica quando fala da categoria, mas dizer que estamos abertos a qualquer pergunta. Quem me antecederam já falou tudo que esse caminhoneiro precisa da rodovia brasileira. Eu estou aqui com um chamamento aqui de Catalão, de uma filha de um caminhoneiro que está com câncer, e que a gente fez a ação para ela em Goiânia, e está me agradecendo aqui pela ação que a gente fez em relação ao atendimento. São Mário, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês todos da Secretaria da Saúde brasileira. O caminhoneiro nunca tinha sido convidado para estar participando de um evento tão importante para a sociedade brasileira, porque esse trabalhador, 78% do transporte feito no Brasil é feito de quem tem de 1 a 3 caminhões. E eu vou dizer mais uma coisa, aqui está tendo mais mulher do que homem. E tem uma música aí que fala que quem vai mandar no mundo é as mulheres, e realmente vai ser, entendeu? E o caminhoneiro que está dirigindo aí, está todo mundo de cabeça branca, já todo mundo velho. Vocês podem fazer uma pesquisa do caminhão ao ônibus, do transporte coletivo dentro das capitais, que está todo mundo já fora do tempo. E os jovens eles não querem mais mexer com transporte de caminhão em lugar nenhum, nem em ônibus, nem em caminhão, porque, infelizmente, ele é escravizado, ele é explorado em todos os sentidos. O Dodô dizendo aqui, e me passaram um recado aqui agora em relação ao que está acontecendo com o caminhoneiro autônomo no país em relação à polícia rodoviária, que estão marcando o caminhoneiro, estão multando, estão caçando coisa para poder multar esse trabalhador. E eu fico assim, sentido em ter que falar isso aqui,
porque nos governos anteriores a gente nunca teve uma oportunidade dessa, igual nós estamos tendo agora, de expor a importância desse trabalhador, o quanto esse trabalhador é importante. Na pandemia, se o caminhoneiro tinha morrido, era o Brasil inteiro. E o caminhoneiro saiu de Goiânia para várias partes do país, voltou no caixão. Eu tenho vários e vários companheiros viúvas lá em Goiânia que o marido saiu para trabalhar, pegou o Covid, não tinha vacina, e aquela conversa toda, e voltou morto. E a categoria peitou a pandemia, peitou tudo isso aí e está aí. E temos que mudar essa frota do brasileiro, temos que trocar. E passa governo. Agora estamos sendo ouvidos pelo presidente Lula. Parece que agora vai acontecer. Ponto de parada no país não existe. Na BR-153, que é a Belém-Brasília, tem dois PPDs que foi colocado pelo governo anterior para 75 caminhões. Tem uma lá no Porongatu e uma lá no Tocantins. Parou, os caminhões de 9 eixos, parou 15 caminhões, acabou, não para mais ninguém. Então, é uma coisa que tem que ser vista com carinho, esse ponto de descanso. Igual a companheira estava falando em relação à comodidade da caminhoneira na estrada, não tem. Ela para poder fazer o banho, a necessidade geral das mais rodovias, não tem. E esses pontos de descanso no país, os donos de postos, ele quer ganhar dinheiro em cima do caminhoneiro, ele quer faturar em cima do caminhoneiro, não quer atender o caminhoneiro. Se o caminhoneiro abastecer, pode parar. Se não abastecer, dá licença que eu quero vender. E esses PPDs, eu acho que a gente tem que agora conversar mais com o Ministério da Saúde, viu, Zé Mário? Para a gente poder estar pondo isso aí em evidência para o caminhoneiro nas mais rodovias. O companheiro Lixo está com a área lá, já brigando há vários tempos para poder fazer o PPD para os caminhoneiros, que ele está lá onde liga o Mercosul. E não tem dinheiro, não chega o dinheiro para ele poder fazer. Eu estou aqui em Goiás, na BR-153, com o mesmo problema, nós não podemos fazer nada. Então, eu fico assim, muito feliz em participar de um evento tão grande quanto esse aqui, numa instituição que realmente ela quer ser copiada pelo mundo inteiro, que é o SUS, que o povo tem dificuldade em ser atendido, marca e espera meses e meses. E eu sou o presidente, eu sou diretor da Confederação da CNTTL, juntamente com o LIT. Nós estamos, eu mais o LIT conversando, nós estamos pensando em em criar um seguro-saúde para essa categoria em todo o país em relação ao seletista e ao autônomo. Agora, depois da reunião dessa aqui, a gente pode até repensar isso aí, né, Lite? Porque jamais a gente esperava que nós íamos sermos chamados aqui na casa para poder estar tratando de um assunto tão relevante quanto esse da saúde do caminhoneiro às margens da rodovia. Então, eu fico assim, olhando o descaso desse trabalhador que é responsável pelo PIB do país e não acontece nada. Não acontece nada. Mas agora, graças a Deus, que a coisa mudou. Teve um presidente aí que brigava com a mulher, xingava a mulher e falava que tem que estrupar a mulher, que é aquela coisa toda. E eu acho que agora a coisa realmente está mudando, porque estamos sendo ouvidos e a chegada da mulher no transporte no país é grande. A mulher ela tem que ser mais olhada com mais carinho, porque ela precisa disso aí, a companheira relatando aí em relação a atendimento que não tem para essa profissional que está inserindo cada dia mais no transporte. Então, o país tem que mudar, tem que acontecer as coisas no país que precisa. Nosso país é um país bom, um país rico, um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, mas, infelizmente, quando tem que fazer para o trabalhador, alguém atrapalha. Falando aí que tem que. O título de eleitor. Se o título de eleitor não for de Goiás, não podemos atender o camarada da Bahia. Se não for de Goiás, não podemos atender o camarada do Sul. Está errado. É um brasileiro. Ele tem que ser atendido aqui, em Brasília, lá no Tocantins, lá na Bahia e lá no Rio Grande do Sul. Por que não?
Então, eu fico muito feliz em participar de um evento dessa. E eu vou falar para vocês o seguinte, que o caminhoneiro, por exemplo, eu tenho 30 anos que eu sou caminhoneiro autônomo, eu trabalhei 11 anos numa empresa que era coligada com a Petrobras, em 90 ela vendeu o caminhão para nós compramos caminhões e estamos participando, entendeu, do transporte no país. Jamais eu pensava que eu estaria sentado numa mesa no Ministério da Saúde do país. Isso, para mim, é uma grande surpresa, e não só para mim, quanto para milhares e milhares de caminhoneiros que estão nos assistindo agora e não acredita que isso está acontecendo. Mas, Mário, eu agradeço a você e toda a equipe do Ministério da Saúde, a ministra e o presidente Lula, e que continuem trabalhando para o povo brasileiro, que o povo brasileiro merece. Mas, muito obrigado.